Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula de resolução de questões da banca CEPERJ. Eu analisei algumas provas dessa banca e aí eu verifiquei que em algumas provas ela tende a ser bem objetiva, com enunciados extremamente curtos e cobrando especificamente determinados conceitos, e em outras provas ela traz algumas questões mais contextualizadas. Então, pelo fato de trazerem tanto temas recorrentes como essas questões serem um pouco mais interessantes, eu decidi trazer essas questões um pouco mais contextualizadas. Então vamos lá. Primeira questão. Na semana de planejamento, a equipe de professores de educação física discute sobre os conteúdos a serem selecionados para o ano letivo. Então essa questão é bastante interessante por tratar de abordagens pedagógicas da educação física, mas não trata diretamente sobre o assunto, né? Então ele dá uma contextualizada, ele traz uma situação hipotética. Então a gente dominando os conceitos, a gente consegue resolver a questão. Se você tiver alguma dúvida, pode conferir a nossa aula sobre abordagens pedagógicas da educação física, vai aparecer no cardzinho aqui, acredito que vai ajudar na resolução dessa questão. Então vamos lá. Professor 1, temos que fazer com que os alunos vivenciem o jogo. Professor 2, nada disso, vamos trabalhar o desenvolvimento motor dessa garotada. Professor 3, gente, vamos valorizar o saber do aluno, vamos trazer para a escola as brincadeiras deles, as brincadeiras populares. E professor 4, minha gente, esse pessoal são a crítica superadora e crítica emancipatória, construtivista, desenvolvimentista e a saúde renovada. Então, pensando nessas 5 abordagens, a gente já consegue identificar facilmente 3 falas dessa, que é do professor 2, quando ele fala nada disso, vamos trabalhar o desenvolvimento motor dessa garotada, já abordando aí a abordagem desenvolvimentista, né, que trabalha com o movimento como principal meio e fim da educação física. O professor 3, como ele fala em valorizar o saber do aluno e falando das brincadeiras populares, a gente já nota que ele está falando da abordagem construtivista. E no professor 4 a gente pode ter uma noção, pela contextualização que o professor quer dar, né, que esse pessoal precisa conhecer sobre o jogo que jogam, a gente pode supor que seja relacionado à abordagem crítico-superadora. Então, pensando nessas 3 falas, a gente pode eliminar algumas questões. Então, o professor 2 fala da abordagem desenvolvimentista, ficaria apenas a alternativa C e a alternativa E. O professor 3 fala da abordagem construtivista, então já conseguiríamos resolver a questão, seria a alternativa E correta. E por último, o professor 4 também fala da crítica superadora. A abordagem sistêmica a gente ainda não especificou. A gente tem uma questão comentada que a gente, lá no nosso Instagram, que a gente, abordagem sistêmica, a gente está falando muito da vivência do jogo, né, da vivência dos procedimentos, e como a gente consegue experimentar determinadas modalidades ou vivências. Então, de fato, a alternativa de abordagens mais recorrentes, a gente já conseguiria resolver essa questão. Então, a alternativa é Darido e Souza Júnior afirmam que os conteúdos da educação física escolar assumem 3 dimensões a partir das seguintes questões: o que se deve saber, o que se deve saber fazer e como se deve ser. Tendo em vista o exposto acima, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, relembrando, a dimensão conceitual está relacionada aos conceitos e o saber, a dimensão procedimento, e a dimensão atitudinal está relacionada ao saber ser, que são as normas, as atitudes, os valores. Então vamos ver a segunda coluna, né? Reconhecer o futebol como um esporte sexista e elitista no início do século XX. Então a gente está falando de participar, cooperando e interagindo em equipe mista e com níveis de habilidades motoras distintas de um jogo de futebol. Então quando a gente fala dessa cooperação, a gente está falando dos valores, né, das normas, de uma atitude de cooperação e de convívio saudável. Então seria a dimensão atitudinal. E por último, chutar a bola rolando a partir de um passe com a parte interna do pé. É um procedimento, é uma técnica de fato, né? O fazer. Então seria a dimensão procedimental. Sendo assim, relacionando a primeira e a segunda coluna, 1, 3 e 2, que seria a alternativa C, a alternativa correta dessa segunda questão. Terceira questão, uma questão relacionada um pouco a socorros urgentes
e primeiros socorros, né? Então vamos dar uma olhada aqui. De acordo com Wilmore, a prática de exercícios, tanto em dias com temperaturas muito altas quanto em dias com temperaturas muito baixas, traz riscos para a saúde. Sendo assim, tanto o professor em Nova Friburgo, cidade serrana que registra temperaturas muito baixas, em dias de temperaturas extremas, devem ficar atentos aos seus alunos em relação ao aparente, prestar atenção à elevação da temperatura, né, que seria olhando muito quente, câimbras por calor também poderia ser, lesões dos tecidos periféricos não exatamente, a exaustão térmica sim, a hipotermia a gente poderia eliminar já que está relacionado a temperaturas mais baixas. E por último, na Nova Friburgo, que é uma cidade que registra temperaturas mais baixas, seria a hipotermia. Então, olhando as alternativas, por eliminação a gente teria a alternativa A, a alternativa correta. Né? Em um bairro mais quente, teria que ter cuidado com a intermação, que é uma situação, a hipotermia, né? A queda da temperatura corporal. Então, a terceira questão, a alternativa A, é a correta. Quarta questão, a questão sobre capoeira, e multifacetada, tendo se desenvolvido de diferentes formas em diferentes regiões. Contudo, apenas 2 estilos com diferenças expressivas entre eles alcançam o Angola. Segundo Dario de Souza Júnior, o estilo regional é conhecido pela... Então, falando rapidamente a diferença de um para o outro, a capoeira Angola está mais relacionada à capoeira ancestral, né, a capoeira dos escravos, onde é um jogo mais voltado para um jogo e é uma dança mais cadenciada, um pouco mais lenta, mais próximo ao chão. E a capoeira regional já é uma capoeira mais atual, né, onde a gente tem mais acrobacias, é uma capoeira um pouco mais rápida e é uma capoeira que a gente vê mais sem apresentações, uma capoeira que a gente vê um pouco mais voltada para o esporte, né? Então, quando a gente fala da diferença da capoeira Angola e capoeira regional, a gente tem principalmente essas diferenças. Então, como ele fala do estilo regional, dando essa alternativa, né? Alternativa A. Na movimentação mais lenta, a gente fala da capoeira Angola. Não existe a utilização exclusiva dos punhos, já que também utilizam chutes, utilizam outras acrobacias. E a utilização do peso e da força do oponente contra ele mesmo seria mais voltado para a capoeira Angola. Então, e a quinta e última questão, a questão sobre hipertensão arterial. Então vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica se caracteriza pelo aumento da pressão arterial de forma crônica. Por outro lado, a prática de exercício físico pode ajudar como recurso terapêutico nessa doença. Sendo assim, o exercício físico crônico não se justifica como nas nossas alternativas. Hipotensão pós-exercício. De fato, o exercício traz esse benefício como uma estratégia terapêutica para a hipertensão arterial, já que após o exercício físico a gente tem uma queda da pressão arterial, diminuição da gordura corporal e, consequentemente, a redução da pressão arterial também é um benefício do exercício. Melhora da sensibilidade insulínica, no caso da hipertensão arterial, não seria interessante, né? Apesar de ser um benefício do exercício, ele não se justifica como estratégia terapêutica para a hipertensão arterial. Seria mais interessante aí no caso da diabetes tipo 2, né? Já que tem uma resistência à insulina, essa melhoria terapêutica para diabetes tipo 2 e não para a hipertensão arterial. Então já teríamos a nossa alternativa correta aí, a alternativa C. Alternativa D, maior distensibilidade dos vasos, consequentemente reduzindo a pressão arterial. E a bradicardia de repouso insulínica, de fato não é uma estratégia terapêutica para a hipertensão e sim para a diabetes, principalmente a tipo 2. Então, quinta questão, a alternativa C é a correta. Então finalizamos por hoje essa nossa breve aula de resolução de questões da banca CEPERJ. Se tiver interesse em mais materiais como esse, pode dar uma olhada nos nossos vídeos passados aqui do nosso canal. Também lá no nosso Instagram, @concurso-de-física, onde a gente sempre posta questões comentadas, alguns avisos de editais, alguns resumos. Se quiser entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso e-mail, conc.edefisica@gmail.com. A gente também tem alguns materiais de preparação específica para concurso de educação física. Você pode acessar aqui no link da descrição desse vídeo e pode ter mais informações e conseguir
a adquirir os nossos materiais, tanto os nossos e-books, que trabalham com resumos e algumas questões gabaritadas, como o nosso módulo 1 do nosso curso online, né, que a gente traz videoaulas tanto de teoria como de resolução de questões, além de materiais de apoio em PDF e algumas questões extras. Então é isso, muito obrigado. Se puder se inscrever aqui no nosso canal, ajuda bastante o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima.